Olá, meu bem. Meu nome é Helena e venho compartilhar um segredo do meu passado, algo que carrego comigo há tanto tempo que moldou quem eu sou. Parece uma cicatriz antiga que volta a pulsar dolorosamente só quando o tempo muda. Os cabelos agora são brancos e as mãos ficam um pouco trêmulas com a xícara de chá, mas a lembrança, essa está intacta, ardendo para vir à tona. Há quem diga que um começo difícil é o fim da linha, que um erro jamais se apaga, ou que nascer sem sorte condena alguém para sempre. Mas eu estou aqui, inteira e forte, para provar que as coisas nem sempre são assim. Minha origem é humilde, de um lugar onde o chão seco valia mais que palavras vazias. Minha mãe, Isadora, era uma beleza rara, daquelas que encantam sem esforço, apenas por estar presente. Seus cabelos escuros, presos em uma trança grossa, e as mãos calejadas pelo trabalho árduo no rio, contrastavam com sua voz suave, que inspirava confiança em todos. No entanto, seu coração ousou amar quem não era o esperado, ou assim diziam, em sussurros que rasgavam o ar. Era o que se ouvia pelos cantos da aldeia, em cochichos na igreja e conversas altas na praça, toda vez que ela surgia. Eu era a criança que veio ao mundo sem registro, sem aprovação religiosa e sem o sobrenome de um pai, vista como alguém sem raízes. Ouvi isso tantas vezes que as palavras se fixaram em mim desde a infância, como espinhos. E a minha mãe? Todos a olhavam com desconfiança, como se ela fosse uma criatura perigosa. Mas não era nada disso, era apenas uma mulher exausta, lutando para criar uma filha sozinha, num local onde mulheres desacompanhadas não eram bem-vindas, tratadas como párias. Após o meu nascimento, minha mãe não teve mais filhos. Não sei dizer se o trauma a deixou infértil, se as dificuldades fecharam sua fertilidade, ou se o destino quis que eu fosse a única, para que ela pudesse me dar todo o seu afeto. O que sei é que, juntas, éramos nós duas contra o mundo, um muro intransponível, o que me tornava o bem mais valioso para ela, e ela a única pessoa que eu sentia ser realmente minha, meu porto seguro. Recordo o aroma da morada da minha infância. Era um cubículo apertado, com piso cru e uma janela voltada para o terreiro árido. Mamãe estendia o varal rústico das roupas molhadas e a brisa trazia o cheiro de sabão com terra. Uma mistura de labuta e natureza. Ao cair da noite, acendia um lampião e remendava até a vista falhar. Eu, no meu colchão coído, via a silhueta dela projetada na parede caiada, imaginando-a a mais forte das mulheres. Mas por quê? Ninguém vive o que ela viveu sem se abalar, mas toda força cede, e a dela foi levada ao extremo, de um modo que nenhuma merece. Aos meus 10 anos, soube que a pracinha do povoado não era para mim. Antes, eu corria solta, caçando bichos, batendo em pedras, querendo ser como as outras, mas a realidade era outra. As mães alheias me afastavam seus filhos ao me ver passar, com receio de algo que eu não entendia, mas que doía. As vizinhas cochichavam na rua e eu sabia que falavam de nós, sempre de nós. Um dia, minha mãe precisou ir ao mercadinho pegar um saco de farinha. Fui com ela, segurando firme a barra do seu vestido. Lembro que ela apertou minha mão com tanta força que chegou a doer, mas não reclamei. Entendia que era o modo dela me proteger, me ter perto, como quem cuida de algo precioso num dia de vento forte que ameaça levar tudo embora. O dono do mercadinho era o Coronel Almeida, um sujeito alto, barba cerrada e voz que parecia encher o espaço. Mandava em quase tudo por ali, nas terras, nos negócios e na cabeça das pessoas. Quando minha mãe entrou, ele parou de pesar os mantimentos e a encarou com um olhar que me gelou até a alma.
Não era raiva, era pior. Era desprezo puro, frio e cortante. Vim pegar a farinha, disse minha mãe, a voz baixa, mas firme, desafiando o silêncio opressor. Vão parar correndo. Minha mãe disse a ação, a voz baixa, mas firme, desafiando o silêncio opressor. Ele demorou para responder. Ficou olhando para ela, depois para mim e de volta para ela, como quem examina mercadoria que não presta, indigna de ser tocada. Tenho o que precisa, disse ele devagar, as palavras pingando veneno, mas não vendo para quem não parece ter o devido merecimento. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. As outras pessoas na venda pararam o que estavam fazendo, os olhares fixos em nós, curiosos e covardes. Minha mãe não respondeu, só pôs o dinheiro na bancada, pegou os mantimentos e virou as costas. Eu a segui rapidamente, sentindo os olhares em nossas costas como facas. Em casa, minha mãe sentou-se num banco, quieta, olhando para o nada, os olhos perdidos em um vazio. Aproximei-me, encostei a cabeça no colo dela e ela me afagou os cabelos devagar. Num gesto que trazia paz, um pequeno refúgio. Mãe, por que ele falou daquele jeito? Perguntei, a voz embargada pela inocência ferida. Ela demorou a responder, a voz cansada, mas sem rancor, como se já tivesse aceitado o fardo. Porque o mundo tem dessas pessoas, meu bem. Há quem se ache no direito de julgar, mas o olhar de Deus é o que realmente importa. Não entendi tudo naquele dia, mas guardei suas palavras como guardava tudo que vinha dela, pedras preciosas num mar de hostilidade. As semanas seguintes se mostraram estranhas, como se a sombra do coronel Almeida pairasse sobre nós. Minha mãe começou a sair menos. Quando precisava ir lavar as roupas no rio, ela ia bem de madrugada, antes do sol raiar de vez, quando a margem ainda estava vazia, como se buscasse se esconder da luz do dia. Eu a ajudava no que dava, esfregando as peças mais frágeis e torcendo-as com tanta força que minhas mãos doíam. O rio era encantador naquele horário, a água fluía mansa e o verde das matas em volta parecia mais vivo, mais real, um oásis de tranquilidade. Os pássaros cantavam e o som do vento nas árvores criava uma paz que acalmava a alma. Era o único momento em que minha mãe parecia realmente aliviar-se, mas nem esse refúgio era seguro. Num dia muito quente, daqueles em que o sol parece nos maltratar com sua fúria, estávamos eu e minha mãe abaixadas, lavando lençóis na beira d'água. Foi quando ouvi vozes, ásperas e invasivas. Olhei e vi 2 homens se aproximando. Um deles eu o conhecia, era Durval, um dos capangas do coronel Almeida. O outro homem, que eu não conhecia, aparentava ser alguém que só seguia ordens, um vulto sem vontade própria. Minha mãe o percebeu e seu corpo todo ficou tenso, rígido como uma rocha prestes a desabar. Largou o tecido molhado na pedra, ergueu-se devagar e me escondeu atrás dela, como uma leoa protegendo sua cria. Dona Isadora, disse Durval, num sorriso vazio, quase um escárnio. O nosso chefe mandou que viéssemos buscá-la. Temos um assunto a tratar. Não tenho assunto algum com ele, respondeu minha mãe com firmeza, a voz cortando o ar como uma lâmina. O outro homem avançou um pouco, o rosto impassível. Não é um convite, senhora, é uma ordem. Não entendi o que aquilo tudo queria dizer, mas o pavor me tomou por completo. O medo tem cheiro, um odor acre de terra molhada e suor. Tem um gosto metálico, igual ao de morder a língua sem querer. Agarrei com força a barra do vestido da minha mãe, implorando por proteção. Ela pôs a mão na minha cabeça, um afago rápido, quase uma despedida silenciosa.
Deixa a garota aqui, ela falou, os olhos implorando. A garota vai também, disse Durval, a voz fria e inabalável. É para que todos vejam. Foi assim o começo do dia mais horrível da minha vida, o dia em que aprendi que coragem é ter medo e agir mesmo assim, com o coração em frangalhos. Ser corajoso é sentir o medo que gela a espinha, mas mesmo assim não abandonar quem a gente ama, lutar até o último fôlego. Fomos levados por uma estrada de terra, sob um sol forte que machucava a pele e o coração. Minha mãe andava de cabeça erguida, mas eu notava suas mãos tremerem, entregando seu pavor. Abracei-a mais forte, pensando que meu amor de criança pudesse ser um escudo, uma barreira contra a crueldade do mundo. A praça estava cheia de gente, homens encostados nos muros, mulheres nas janelas, crianças correndo sem saber o que ia acontecer, sentindo a tensão no ar. No centro havia um poste para prender animais, e foi ali que tudo desmoronou para mim, pois naquela época honra era coisa de homem e vergonha de mulher, um fardo desigual. Quando chegamos à praça, o mundo pareceu parar, o tempo estagnou. Ou talvez fosse só eu querendo que tudo parasse, que voltasse atrás, que fosse apenas um pesadelo ruim do qual eu acordaria suando. Mas acordaria. Não foi. Era a mais dura e cruel das realidades. A sensação era forte, tão palpável quanto o sol quente do meio-dia e o silêncio que envolveu toda a aldeia. Um silêncio carregado de expectativa e condenação. No centro exato da praça, fincado no chão batido, havia um pedestal. Era feito de madeira bruta, marcado pelo tempo, como se já tivesse testemunhado outras sentenças, outros desdobramentos, outras vidas esmagadas. O povo se juntava em volta, olhares curiosos e julgadores. Vi rostos conhecidos, Dona Aurora, que vendia doces na feira, o ferreiro Bento, de mãos sempre sujas de fuligem, a parteira Dolores, que ajudou quase toda a criança da região a nascer. Todos ali, todos observando, todos cúmplices do espetáculo cruel. O coronel Almeida postava-se perto do pedestal, braços cruzados, com um ar de quem detinha toda a razão, o poder. Ao seu lado, o cura da terra, um homem de batina escura e olhar esgotado, o padre Inácio. Eu sempre o apreciei, pois ele me sorria após as cerimônias e me oferecia um doce. Contudo, naquele dia, ele não me dirigiu um olhar, como se eu fosse invisível ou indigna de sua atenção. Ela mantinha o olhar baixo, como se sentisse vergonha de estar ali, mas sem coragem de ir embora, presa pela força da multidão. Isadora! Chamou o coronel Almeida em voz alta para que todos pudessem ouvir o veredito. Você sabe por que está aqui? Minha mãe não disse nada, ficou de pé, reta, com a cabeça erguida, desafiando a humilhação. Eu estava agarrada nela, colada em sua saia, sentindo as pernas bambearem de tanto tremer, mal conseguindo me sustentar, um pequeno feixe de nervos. Esta vila tem seus valores. Continuou o coronel Almeida, andando de um lado para o outro, como quem faz um discurso grandioso. Temos Deus, temos família, temos honra. E você, Isadora, você trouxe desgraça para este lugar. Trouxe uma criança sem pai, sem nome, e acha que pode continuar por aqui como se nada tivesse acontecido? A voz dele soava por toda a praça, ecoando a condenação. Tive vontade de gritar, de dizer que ele estava enganado, que minha mãe era uma boa pessoa, que trabalhava mais que qualquer um ali, que ela me ensinava a rezar todas as noites. Mas as palavras não saíam, ficaram presas na minha garganta, junto com o choro que eu tentava conter, um nó que sufocava. Padre Inácio, disse o coronel Almeida, voltando-se para o religioso, um convite à cumplicidade. O senhor tem algo a dizer?
O padre levantou o olhar devagar, olhando para minha mãe e depois para mim. Notei algo em sua expressão. Talvez compaixão, talvez um peso na consciência, a alma em conflito. Ele hesitou antes de falar, as palavras pesadas. O que aconteceu, aconteceu, disse ele com a voz baixa. O julgamento é de Deus, não nosso. Mas é nosso papel manter a ordem, retrucou o coronel Almeida, severo, a voz cortante. E a regra aqui é clara: quem anda contra a lei de Deus não pode ficar nesta vila. Foi quando uma voz feminina interrompeu, forte e inesperada. E quem é você para falar da lei de Deus, coronel Almeida? Todos se viraram surpresos. Era Dona Cecília, a senhora mais velha da vila, que morava sozinha numa casa no fim da rua e quase nunca aparecia, um vulto esquecido que ressurgia. Ela caminhava devagar, apoiada numa bengala, mas seu olhar era firme, determinado. A senhora não se meta nisso, disse o coronel Almeida irritado, a autoridade abalada. Eu me meto sim, respondeu Dona Cecília, parando bem em frente a ele, porque já vi muita coisa na vida e sei quando algo está errado, quando a injustiça grita. Esta senhora trabalha, cria a sua filha honestamente, sem pedir ajuda a ninguém, e agora você quer puni-la por ter gostado de alguém, por ter sido correspondida? Ela não teve amor, falou o coronel Almeida com raiva, o rosto retorcido de fúria. Só foi usada e agora espera que aceitemos as consequências. Dona Cecília bateu a bengala no chão, o som ecoando como um trovão. Fique atento ao que diz, rapaz, porque se o assunto é uso... Muitos homens aqui também têm culpa e todos nós sabemos disso. Um burburinho tomou conta da gente, um murmúrio de concordância e vergonha. Vários homens mudaram o olhar, a consciência pesando. O coronel Almeida ficou vermelho, mas não rebateu. Em vez disso, fez sinal para os 2 homens que nos trouxeram, os capangas silenciosos. Amarrem-na, mandou, a voz carregada de ódio. Minha mãe não fez força. Deixou que a levassem até o tronco e amarrassem seus pulsos com corda grossa, um sacrifício silencioso. Tentei ir atrás dela, mas fui contida. Era a Dona Cecília. Ela me puxou para o seu lado e segurou meu rosto com as mãos enrugadas. Olhe para mim, criança, disse com decisão. Não tire os olhos da sua mãe. Fique de olho nela, entendeu? Para que ela sinta que não está sozinha. Que há alguém lutando por ela. Eu senti o choro dela e obedeci ao que ela pediu. Olhei para minha mãe e ela me olhou de volta com sua calma e força habituais, como se dissesse que tudo ficaria bem, que a dificuldade passaria e que sairíamos vivos dessa provação. O coronel Almeida foi até um monte de pedras que juntaram ali. Eram pedras pequenas que cabiam na mão, armas de covardes. Ele pegou uma e a levantou com um sorriso cruel. Aquele sem pecado que jogue a primeira pedra, falou com sarcasmo. Mas quem se acha correto também pode. Tudo ficou quieto, um silêncio mortal. Ninguém se moveu. O coronel Almeida olhou em volta, esperando que alguém agisse, que pegasse uma pedra também. Mas ninguém pegou, nem homens, nem mulheres. Todos ficaram imóveis, observando, como se estivessem divididos entre querer fazer o certo e o receio de desagradar o coronel Almeida, o medo prevalecendo. De repente, um ruído incomum surgiu na estrada, quebrando a tranquilidade daquela tarde com a força de um trovão. Era o som de patas correndo, cada vez mais perto, um galope poderoso. Todos viraram para olhar. O que apareceu ali mudou o ar da praça, a tensão se transformando em apreensão. Era uma pessoa montada, alta, com um chapéu grande cobrindo o rosto, um vulto misterioso.
Ele avançava sem pressa, mas sua presença fez com que todos abrissem espaço, um reconhecimento instintivo de poder. O animal era grande e escuro, com a crina voando no vento, imponente. Quando se aproximou, pudemos ver quem era. Era o Coronel Diniz, uma figura conhecida por todos na região. Um homem de respeito e força, ele possuía muitas terras e rebanhos, mas, diferente de outros, não costumava vir à vila. Preferia cuidar de suas propriedades sem se envolver nos assuntos alheios. Eu já o vira antes, de longe na estrada. Minha mãe sempre o tratava com respeito quando ele passava, não por medo, mas por considerá-lo um homem de valor e palavra certa, um raro exemplar de integridade. O coronel Diniz apeou com tranquilidade, a cada movimento exalando autoridade. Pôs o chapéu no antebraço. Tinha os cabelos já esbranquiçados, o semblante marcado pelo sol e pelos anos, e um olhar claro que parecia enxergar mais longe que os demais, penetrando almas. Ele percorreu com a vista a aglomeração, o tronco, minha mãe presa ali, eu com a mão de Dona Cecília na minha. Depois, focou em Coronel Almeida, os olhos fixos como raios. Que espécie de justiça é esta que pesa mais numa mulher do que na verdade? Inquiriu com a voz grave e compassada, que silenciou a todos. O coronel Almeida endireitou a postura, tentando parecer maior do que era, um pavão ferido. Não lhe diz respeito, coronel Diniz. Isto aqui é um assunto da comunidade, um acerto de contas. Diz respeito, sim, replicou o fazendeiro, avançando um passo, a voz ganhando força. Pois não me calo quando vejo covardia, e isso aqui não é justiça, é fraqueza, covardia e da pior espécie. O coronel Almeida soltou uma risada amarga, forçada. A fraqueza foi dela, que se entregou a um homem e trouxe desonra para esta comunidade. E agora querem que aceitemos isso como se fosse normal? O coronel Diniz manteve-se em silêncio por um instante, o olhar penetrante. Ele foi até ficar bem diante do coronel Almeida, tão perto que dava para notar o suor em sua testa, a tensão palpável. "E você sabe quem é esse homem com um segredo?" perguntou o coronel Diniz num tom baixo, que todos escutaram, as palavras carregadas de um peso oculto. O coronel Almeida pensou, abriu a boca e fechou de novo, sem resposta. "Não sei, e isso não faz diferença." "Faz diferença sim", disse o fazendeiro, a voz crescendo em autoridade. "Porque esse homem está nesta praça, e se existe erro, que comece por quem nunca quis algo em segredo, por quem se esconde nas sombras." Um silêncio pesado tomou conta de todos, um silêncio de revelação. Era como se o ar tivesse parado de circular, prendendo a respiração de cada um. Eu não peguei bem o que ele quis dizer, mas senti que era algo muito, muito importante, um segredo que desvendava tudo. O fazendeiro voltou-se para a gente, os olhos varrendo a multidão. "Quem aqui já contou uma mentira?" perguntou alto. "Quem já quis ter o que não era seu? Quem já errou e foi perdoado sem que ninguém soubesse?" Ninguém falou nada, o silêncio se aprofundando na culpa. O padre Inácio ergueu a cabeça como se saísse de um sonho ruim, a consciência despertando. Coronel Diniz se aproximou, tirou uma pequena faca do cinto e cortou as amarras que prendiam os braços da minha mãe. Ela cedeu, esfregando os punhos doloridos, e ele a ergueu com a maior delicadeza, como quem segura algo muito frágil, um tesouro. Terminou. Ele disse para o coronel Almeida, a voz final e irrefutável. Então, surpreendendo a todos, ele veio até mim, me pegou no colo com ternura e me levou até minha mãe.
O cheiro dele trazia couro e grama seca, e seus braços me davam firmeza, um abraço seguro em meio ao caos. Abracei-o com força, sentindo-o como o único pilar em meio ao caos que se desfazia e se refazia. Ao me colocar nos braços dela, seus olhos se encheram d'água e ela murmurou um obrigada, um alívio profundo. Ele apenas assentiu, ajustou o chapéu e se virou para a multidão. Cada um cuide de sua vida, ordenou a voz grave, e deixem essa moça em paz. E foi o que aconteceu. Aos poucos, todos começaram a se dispersar, o espetáculo cruel terminando. Alguns mostravam vergonha, outros pareciam aliviados. E outros ainda estavam confusos, sem entender direito o que tinha acontecido. O coronel Almeida ficou parado, com a pedra ainda na mão, o rosto tomado de raiva e humilhação. Não falou mais nada, apenas atirou a pedra no chão com força, levantando um rastro de poeira, e seguiu seu caminho com passos pesados, como alguém pisando em brasas, derrotado. Dona Cecília aproximou-se, pousou a mão enrugada no ombro de minha mãe e disse apenas: "Vá para casa, minha filha, e não volte mais por aqui." Não soou como uma ordem, mas sim um conselho amigo, vindo de quem tem muita experiência e sabe reconhecer quando a situação é perigosa demais, uma advertência. Nós seguimos em frente, andando de mãos dadas pela estrada de terra, em total silêncio, a alma exausta. O coronel Diniz subiu em seu cavalo e foi adiante, numa marcha lenta, como se nos guardasse uma escolta silenciosa. Embora não olhasse para trás, eu sentia que ele estava conosco, percebia pelo andar calmo do cavalo, acompanhando o ritmo dos nossos passos cansados, um anjo da guarda a cavalo. O sol já anunciava o fim do dia, começando a descer no horizonte, pintando o céu de esperança. O céu escurecia em tons suaves, pintando o fim de tarde com uma calma diferente, como se o dia estivesse apenas começando a respirar, a acalmar-se. Os insetos noturnos faziam sua sinfonia e uma brisa suave carregava o cheiro de grama recém-cortada e de uma flor silvestre, trazendo uma sensação de refúgio, um acalento para a alma. No momento em que avistamos nosso portão, minha mãe permitiu que a tensão do dia se dissipasse. Não foram lágrimas escancaradas, mas um profundo suspiro aliviado, um misto de gratidão e de um peso antigo que finalmente cedia, escorrendo por seus poros. Ela se recostou na cerca, a cabeça pendeu ligeiramente, os ombros soltaram o que pareciam carregar por uma eternidade. Eu a observei, sem saber reagir, pois ela sempre foi nosso pilar, aquela que nos mantinha de pé, inabalável. Naquele fim de tarde, ela parecia apenas mais uma alma esgotada, machucada, que se sentia encurralada e sem forças, como um animal acuado, ferido e sem saída. Cheguei perto com calma e me sentei ao lado dela. Apoiei minha cabeça no ombro dela e ela me acolheu em seus braços, num abraço forte que me fez sentir segura, mas sem ar, um afeto sufocante. Não me importei com isso, pois era exatamente o que precisávamos, estar juntas, sentir que ainda éramos reais, que a vida pulsava e que tínhamos uma a outra, nossa única certeza. "Me perdoe, meu bem", ela murmurou com a voz trêmula. "Me desculpe por você ter testemunhado isso." Eu não compreendi bem por que ela se desculpava. Ela não era a culpada. O problema estava em tudo ao redor, nas atitudes das pessoas, na crueldade do mundo. Mas eu não sabia como expressar isso. Então, apenas retribuí o aperto do abraço e fiquei em silêncio, até que o choro dela fosse diminuindo e a respiração se acalmasse, um respiro de alívio. Voltamos para dentro. O lar permanecia como o deixamos mais cedo.
O quarto em silêncio, a cama ainda intocada, a lamparina apagada na mesinha, o fogão frio. Parecíamos ter ficado ausentes por uma eternidade desde que saímos. Parecíamos ter retornado distintos, marcados pela experiência. Minha mãe, com as mãos ainda um pouco instáveis, começou a acender o fogão. Ferveu água e pegou um punhado de ervas de um pote antigo. O aroma que tomou conta da casa era suave e reconfortante, como um carinho que envolvia a alma. Dividimos 2 canecas de chá, quietas no chão, junto à parede de barro, em um silêncio cúmplice. Mãe, perguntei após um tempo, quebrando a quietude. Quem é o Coronel Diniz? Ela parou, ponderando, como se buscasse as palavras no fundo da bebida. Ele é uma pessoa boa, disse por fim. Um dos poucos com um bom coração que restam. Ele te conhece? Ela confirmou com um aceno lento. Sim, ele te conhece há muito tempo. Eu queria saber mais. Fiquei sem entender por que ele nos protegeu, por que cortou a corda e enfrentou o Coronel Almeida e todos os demais. Mas o comportamento da minha mãe me deixou em silêncio, respeitando seu pesar. Sentia que havia algo em sua história que ela ainda não podia revelar, um segredo guardado a 7 chaves. Respeitei isso, pois desde cedo entendi que há segredos que guardamos para cuidar e não para ocultar, para proteger os que amamos. Naquela noite, dividimos o mesmo colchão. Minha mãe me aconchegou por trás, como fazia quando era pequena e temia o escuro. Mesmo após tudo, e com as marcas roxas ainda nos pulsos dela, eu me senti protegida, pois ela estava ali, tinha nos sobrevivido, e o Coronel Diniz apareceu bem a tempo, como um anjo que surge sem aviso, enviado por Deus. Não sei quanto tempo demorei para dormir, mas lembro que antes de fechar os olhos, escutei minha mãe sussurrando uma reza. Não era nenhuma daquelas que o padre ensinava na igreja. Ela fez uma oração pessoal, usando suas próprias palavras, para que Deus olhasse por nós, nos desse força para o dia que viria e trouxesse bondade aos corações mais duros. Pediu também, bem baixinho, que Deus abençoasse o Coronel Diniz, onde quer que ele estivesse. Eu disse amém, sem compreender totalmente, e adormeci sentindo que mesmo nas dificuldades, Deus ainda se importava conosco. De um jeito estranho, talvez de longe, mas se importava. E isso, naquela hora, bastava, era o suficiente para acalmar meu coração. Os dias seguintes foram diferentes, toda a vila parecia em silêncio, um silêncio pesado de remorso. Quando era preciso passar pela rua principal para buscar água no chafariz, as pessoas desviavam o olhar. Não era mais um olhar de julgamento ou desprezo, era diferente. Talvez fosse vergonha, ou medo, o temor. O temor de que o Coronel Diniz descobrisse que eles ficaram parados na praça, sem ter feito nada, cúmplices silenciosos. Minha mãe deixou de lavar roupa no rio junto com as outras. Passamos a ir bem cedo, antes do sol sequer nascer, ou então no final da tarde, após todos terem se recolhido, como sombras buscando a discrição. Eu sempre a acompanhava. Nesses instantes, o silêncio prevalecia, pontuado apenas pelo murmúrio da água, o raspar de pedras contra tecido molhado e o canto dos pássaros na mata, um cenário de paz roubada. O Coronel Almeida sumiu do movimento por alguns dias. Falavam que adoeceu, mas Dona Cecília, em rápida visita, revelou à minha mãe que era vergonha, pois não encarava ninguém depois do que tentou. Ela trouxe um bolo caseiro embrulhado num pano e o deixou sobre a mesa sem muito o que dizer. Com um olhar que era ao mesmo tempo firme e afetuoso, disse à minha mãe: "Vocês vão se safar, mas não relaxem ainda." Minha mãe pegou o recado.
Eu também, com a visão de criança. Havíamos passado pela dificuldade, mas a história continuava, a ameaça ainda pairava no ar. Nunca é fácil quando o orgulho de um homem importante é ferido, e o coronel Almeida tinha seu orgulho em frangalhos. Numa tarde nublada, dessas que parecem chover, mas não chovem, ouvimos batidas fortes na porta. Minha mãe costurava uma saia antiga e parou com a agulha suspensa, olhando para mim, o medo nos olhos, um frio na espinha. "Fique aqui", disse ela baixinho, mas eu não fiquei. Fui me aproximar e espiei pela fresta da porta. Era Durval, o mesmo homem que nos levou para a praça naquele dia horrível. Desta vez ele estava sozinho, sem o outro capanha, com o chapéu na mão como sinal de respeito, uma rara demonstração de humildade. Minha mãe abriu a porta só um pouco, o suficiente para ver, mas não para deixar entrar. "O que você quer?", perguntou ela com a voz controlada, mas firme, sem vacilar. Durval baixou a cabeça. "Vim falar com a senhora, não demoro." "Pode falar." Ele respirou fundo, juntando poeagem, a alma pesada. "Vim pedir perdão pelo que fiz e participei, Dona Isadora. Aquilo não foi justo." Minha mãe ficou em silêncio, apenas esperando, o coração em suspense. Durval continuou, a voz embargada. "Sou um homem humilde, Dona Isadora. Trabalho para o coronel Almeida por pura necessidade. Tenho mulher e 3 filhos pequenos para sustentar. Quando ele ordena, eu obedeço. Mas aquilo não foi justo, eu sei. Desde aquele dia, não durmo direito. Toda vez que fecho os olhos, vejo a senhora amarrada e a menina chorando." A voz dele falhou no final, a vergonha evidente. Percebi que seus olhos estavam marejados e isso me deixou confusa. Como alguém que nos fez mal podia chorar? "Desculpas não mudam o que aconteceu", disse minha mãe com firmeza, a voz ainda cortante. "Mas eu aceito o seu. Sei o que é ter que lutar pela vida. Sei o que é fazer uma escolha ruim quando não há saída boa." Durval levantou o olhar, surpreso, uma centelha de esperança. "A senhora me perdoa?" "Perdoo", ela respondeu, "mas não esqueço. E se ele mandar você aqui de novo, terá que escolher de que lado está, Durval. De que lado você quer ficar?" Ele balançou a cabeça, ajeitou o boné e seguiu adiante, um homem dividido. Minha mãe bateu à porta e se encostou nela, como se a parede a impedisse de cair, a tensão ainda presente. "Mãe", chamei, me aproximando. "Por que o perdoou tão rápido?" Ela se abaixou, ficando na minha altura, os olhos fixos nos meus. "Filha, guardar ressentimento é como beber veneno e esperar que o outro morra. Perdoamos para liberar o coração, não para fazer um favor, para nos libertar." Eu não compreendi tudo naquele instante, mas guardei suas palavras. Elas ficariam comigo, qual semente plantada que demora a brotar, mas brota, forte e resiliente. Naquela mesma semana, começaram a aparecer presentes em nossa porta. Não era nada valioso. Um cacho de bananas, 2 ovos embrulhados em folha, um pedaço de carne fresca. Nunca com nome, nunca com bilhete, mas a gente sabia. Eram vizinhos, gente que sentia remorso, gente que queria nos apoiar, mesmo sem coragem de falar na hora, um apoio silencioso. Minha mãe aceitava tudo de bom grado, não que precisássemos, pois sempre nos viramos sozinhas, com a força de 2, mas porque entendia que era o jeito atrapalhado de gente pedir desculpas, de lavar a culpa. Ela recebia esses pedidos, mesmo que não viessem em palavras, sentindo a intenção por trás. Mas nem tudo era paz silenciosa. Certa manhã, encontramos a entrada de casa toda suja. Alguém jogou lama e outras coisas imundas. Era nojento, cruel e um aviso direto.
Ainda existiam pessoas que nos odiavam, que queriam nosso desaparecimento, nossa exclusão. Minha mãe limpou tudo sem dizer nada. Pegou água, esfregou com pano e sabão até tirar toda a sujeira, em um ato de resistência. Eu ajudei, mesmo sentindo enjoo, e quando terminamos, ela jogou a água suja para longe e falou, mais para si do que para mim: "Não vão nos tirar daqui. Nem pensar, Helena. Este é o nosso lugar." Era um pouco de luta, era um pouco de esperança, era o carinho que a gente trocava no dia a dia, mesmo que a vida fosse dura e apertada, porque era nossa e ninguém tinha o direito de estragar o que a gente construiu com tanto suor. À noite, deitados juntos, eu perguntei: "Mãe, por que tem gente que quer estragar tudo?" Ela demorou para responder, acariciou minha cabeça do jeito que sempre fazia quando queria me acalmar. Porque algumas pessoas se sentem perdidas e tentam levar os outros junto, minha filha. E outras simplesmente não sabem ser gentis, só conhecem o caminho difícil. Ela fez uma pausa, mas o que importa de verdade não é o que eles fazem, é como a gente reage, se a maldade deles nos muda por dentro. E a gente? A gente é forte e a gente é justa, Helena. Eu perguntei, a voz miúda. Ela sorriu, eu senti o carinho na voz. A gente é forte e a gente é justa, e enquanto a gente for as duas coisas, tudo vai dar certo, meu amor. Adormeci perto dela, sentindo o cheiro do trabalho que ela trazia. E mesmo com medo do que podia vir, eu acreditei nela. A gente sempre confia quando a mãe garante que tudo vai se ajeitar, mesmo que tudo ao redor pareça que não, que o mundo vai desabar. Foi numa manhã, quando o sol já estava forte e o calor apertava, que o coronel Diniz chegou, montado em seu cavalo. Eu estava no quintal cuidando das plantas, quando ouvi o barulho de passos na entrada. Meu coração acelerou. Deixei a regadeira no chão e fui correndo para dentro. "Mãe, é o coronel Diniz!" Ela estava arrumando a casa, tinha acabado de tirar o pó dos móveis. Ficou quieta por um momento, ajeitou a blusa e respirou fundo, preparando-se. "Vá lá na frente e atenda ele direitinho", falou. "Eu já vou indo." Fui até a porta e abri de leve. O coronel Diniz já tinha descido do cavalo e estava perto da varanda. Quando me viu, tirou o boné e deu um sorriso fraco, um sorriso de cansaço e preocupação. "Bom dia, garota." "Bom dia, senhor coronel", respondi, com a voz um pouco trêmula. Ele se aproximou e notei que trazia uma pequena caixa na mão. Era um pacote simples, atado com um fio. Minha mãe surgiu na entrada, ajeitando os cabelos, o coração na garganta. Ela corou ao avistar o homem, mas logo se recompôs, saudando com voz firme. "Bom dia, coronel Diniz." "Bom dia, dona Isadora", ele disse com educação. "Vim trazer umas coisas e conversar um pouco, se não for incômodo." Minha mãe hesitou um instante, depois concordou e abriu mais a passagem. "Pode entrar." A casa era modesta, mas limpa. Ele entrou com jeito, com receio de estragar algo, de invadir. Ele olhou o fogão a lenha, a mesinha com os banquinhos, o leito arrumado no canto, a cortina colorida na janela. Não tinha muita coisa, mas tudo estava em seu devido lugar, bem tratado, com o carinho de quem não tem muito, mas cuida. "Que lar bonito", disse ele. "Dá para ver o cuidado aqui." Minha mãe não falou nada, mas notei seu alívio. Ela indicou um banquinho para ele se sentar, enquanto ela ficava perto do fogão, os olhos fixos nele. Eu fiquei no chão, perto do leito, quieta, vendo tudo, absorvendo cada palavra. Coronel Diniz chegou. Deixou um pacote na mesa e trouxe mantimentos como farinha, café e um pedaço de carne fresca, fruto de um boi abatido recentemente. Minha mãe disse que não era necessário, mas ele insistiu que era um presente de bom grado.
Seguiu-se um momento de silêncio compreensivo, cheio de coisas não ditas, de sentimentos ocultos. Ele, então, com o chapéu nas mãos e um semblante sério, anunciou que eles não poderiam mais ficar ali. Minha mãe, espantada, perguntou por quê, a voz falhando. Ele explicou calmo. Conhecia o coronel Almeida, que guardava rancores e era perigoso. Alguém com esse tipo de poder era um risco, podendo atacá-los a qualquer momento, sem ele por perto para proteger. Para onde iremos? Perguntou minha mãe, pela primeira vez com medo real na voz, um desespero sutil. Para minha propriedade, respondeu ele. Tenho uma casa pequena e boa lá perto do campo, escondida do mundo. Há um teto, um lugar para descansar e um espaço ao ar livre para vocês. Podem morar lá sem nenhum custo. A única coisa é que peço para cuidarem bem do local, como se fosse de vocês. Minha mãe ficou chocada, sem saber o que dizer, as palavras presas na garganta. Tentou protestar. Coronel Diniz, não posso aceitar. As pessoas vão comentar, e muito. Ele, porém, foi direto, a voz firme. Deixe que falem, fofoca não me importa, e nem deveria importar a vocês, Adora. O principal é que vocês estejam protegidas. Mas por quê? Ela perguntou baixinho, a voz um sussurro. Por que o senhor faria isso? O coronel Diniz pensou um momento, olhando em volta, como se buscasse as palavras ou a força para falar, um segredo no olhar. Porque tenho uma dívida com você, ele declarou finalmente, e com a lembrança de alguém que partiu, alguém que me foi muito caro. Minha mãe tapou a boca, seus olhos marejaram, mas ela controlou o choro, respirando fundo várias vezes, contendo a emoção, o passado vindo à tona. Ele? Ela questionou com a voz embargada, quase inaudível. O fazendeiro confirmou com um lento aceno de cabeça. Antes de ir, Eduardo me pediu para cuidar de vocês se precisassem um dia, para que jamais estivessem sozinhas. Não entendi bem o que diziam. Quem havia partido? Quem fez o pedido? Mas algo naquele instante me fez ficar parada, observando, sentindo que presenciava algo importante, antigo, que transformava tudo, que revelava um elo. Minha mãe sentou-se num banco, sem força, as pernas bambas, escondeu o rosto nas mãos e chorou de novo. Não era um choro de sofrimento, mas de desabafo, de gratidão. Por um peso que se carregava muito e, enfim, se livrava, uma torrente de emoções. O coronel Diniz manteve distância, parado com respeito, o chapéu nas mãos, à espera. Depois de um tempo, minha mãe se recompôs, enxugou os olhos na barra do vestido e o olhou. Aceito, disse ela, a voz firme novamente, e agradeço de todo o coração. Ele assentiu. Mandarei buscar vocês amanhã cedo. Levem apenas o necessário. O resto cuidamos lá, na fazenda. Levantou-se, colocou o chapéu e caminhou para a porta. Ele deu uma última olhada para trás, os olhos fixos em minha mãe. Dona Isadora, Eduardo foi um bom homem e a amou de verdade. Tenho certeza. Em seguida, subiu no cavalo e partiu, deixando apenas um rastro de poeira e um vazio imenso em nossa casa, um misto de alívio e tristeza. Fui até minha mãe, a curiosidade me consumindo. Mamãe, quem era ele? Ela me abraçou com força e disse baixinho, um dia, querida, um dia eu lhe explico tudo. Naquele dia, porém, ela não falou, e eu, apesar de curiosa, não insisti, pois entendi que certas histórias precisam de tempo para vir à tona e que há segredos guardados por afeto, não por receio, segredos que curam. Aquela noite foi de insônia, rolei na cama, encarando o escuro, tentando entender aquela conversa.
Quem era o homem que pedira ao coronel Diniz para nos proteger? Por que mamãe chorava e não me dizia a verdade? Eu pressentia que tudo aquilo se ligava ao meu pai, a uma ausência dolorosa. Existia uma lembrança esquecida por todos, um espaço em nossa história que eu deixava quieto. Mas agora, esse espaço parecia maior e mais fundo, despertando uma vontade ardente de saber, de preencher o vazio. Minha mãe respirava levemente ao meu lado. Era difícil saber se dormia mesmo ou só fingia para evitar minhas perguntas. Seus suspiros eram pesados, como se carregasse um grande fardo no peito, uma dor silenciosa. Madrugada adentro, ela se ergueu, acendeu uma vela e começou a juntar nossas poucas coisas. Umas roupas, cobertores, panelas gastas, a figura religiosa que ficava na parede. Tudo coube em 2 embrulhos de tecido atados com corda. "Mãe, voltaremos aqui?" perguntei, sentada no colchão, vendo-a arrumar tudo, a voz embargada. Ela parou e lançou um olhar nas paredes de barro, na janela pequena, no fogão de tantas memórias, os olhos marejados de adeus. Havia dor em seu rosto, mas também alívio, a esperança de um novo começo. "Não sei bem dizer, minha filha, mas este lugar nos acolheu bem e devemos gratidão por isso antes de sairmos." Minha mãe pegou um pouco de água e deixou cair no chão, perto da entrada, um ritual antigo. Naquele instante não entendi, mas depois compreendi. Era um costume antigo, um jeito de agradecer ao solo que nos abrigou, uma despedida. Ela fez um pedido mudo, pedindo que quem viesse morar ali tivesse paz e que nós encontrássemos tranquilidade no novo lar, um desejo de bênção. Acordei com o som de um carro de bois parando na frente de casa. O coronel Diniz mandou o Manuel, um dos seus ajudantes, para nos buscar. Era um homem simples, de pele marcada pelo sol, com mãos fortes e calejadas de quem trabalha com a terra, um retrato de vida. Ele ajudou a colocar nossas coisas na carreta e fez um sinal para que entrássemos. Minha mãe subiu, puxando-me logo em seguida. Sentamos atrás, com os pertences ao lado. A madeira era áspera e cheirava a feno, a cheiro de mudança. A manhã pintava o céu com tons rosados e o sol começava a despontar, prometendo um novo dia. Sentia-se um frescor no ar que logo se dissiparia com o calor. A carroça começou a andar e eu me virei olhando para trás. Nossa casinha foi ficando pequena, distante, até sumir na curva da estrada. Senti um aperto no peito. Era o único lar que eu conhecia, meu mundo até então. Mas, ao mesmo tempo, uma esperança surgiu, como se estivéssemos deixando para trás não só o lugar, mas também tristezas, vergonhas e medos, um fardo que se desprendia. O caminho até a fazenda era longo. Passamos por lugares nunca antes vistos, campos vastos com bois, cercas de madeira fortes, currais grandes e casinhas de trabalhadores aqui e ali. Tudo era maior e mais bonito do que eu esperava, um novo universo se abrindo. A casa que o coronel Diniz arrumou para nós ficava em um lugar alto, de onde se avistava um vale verde e montanhas ao longe, um refúgio. Era uma casa simples de madeira, com varanda na frente e telhado de telha. A construção tinha 2 aberturas e uma entrada pintada num tom de verde claro, lembrando folhas recém-nascidas, um sinal de vida nova. No quintal, uma árvore grande oferecia mangas ainda verdes e um cercadinho vazio esperava por galinhas. Um presságio de fartura. Assim que saímos da carruagem, minha mãe ficou admirada, olhando tudo, os olhos brilhando de emoção. "É aqui mesmo?" perguntou ela para Manuel, a voz trêmula de incredulidade.
Pois é, senhora, ele confirmou. O dono pediu para deixar tudo arrumado. Tem camas novas, o fogão está funcionando e tem água fresquinha do poço ali atrás. Ela colocou a mão no teito, emocionada, o coração batendo forte. Eu, curiosa, fui correndo para dentro e me deparei com um cômodo maior do que tínhamos antes, espaçoso e acolhedor. Havia uma mesa completa com 4 cadeiras, um fogão a lenha novinho, com a parte de ferro brilhando, e até uma cortina florida na janela que deixava a luz entrar de um jeito macio, um convite à paz. No quarto ao lado, 2 colchões, um maior e um menor. Ambos com lençóis brancos que cheiravam a lavanda. Eu nunca tinha dormido em lençol limpinho. Sempre usamos lençóis bem gastos, cheios de remendos, marcas de uma vida difícil. Ao passar a mão, senti um frescor inesperado. O tecido parecia muito macio, um luxo simples. Mãe, venha dar uma olhada. Ela entrou com um passo cauteloso, como se estivesse entrando num local muito especial, sagrado. Seus olhos passearam pelos colchões simples, pela cortina improvisada e pela claridade que vinha da janela. E ali, pela segunda vez em tão pouco tempo, ela deixou as lágrimas rolarem, um rio de emoções. Mas agora eram lágrimas de uma felicidade imensa, de quem mal acreditava no que via, de quem sofreu pela falta de respeito e agora o encontrava em abundância, um bálsamo para a alma. É mesmo verdade. Mãe, a gente vai ficar morando aqui? Sim, minha querida, é a pura verdade, um milagre. Manuel deixou nossas trouxas ali e se despediu com um aceno. Ele comentou que o coronel Diniz passaria no final da tarde para verificar se tudo estava conforme, e se foi. Deixou-nos sós naquela casinha que nos pareceu um pedacinho do paraíso na terra. O dia inteiro foi gasto ajeitando nossos pertences, construindo nosso novo lar. Minha mãe afixou a imagem de Nossa Senhora bem no meio da parede da sala, como se fosse a verdadeira dona da casa. As panelas foram guardadas perto do fogão, as roupas dobradas foram postas num baú. Eu varri o chão, molhei a varanda e ajudei a colocar no galinheiro as galinhas que o Manuel trouxe mais tarde. Quando o sol ia baixando, minha mãe acendeu o fogão e fez café. O aroma espalhou-se pela casa, misturado aos cheiros de madeira e lavanda dos lençóis, um perfume de lar. Sentamos na varanda com nossas canecas, vendo o céu ficar alaranjado, depois rosa e roxo, um espetáculo de cores. Mãe, nós merecemos isso? Perguntei de súbito, a dúvida ainda me assombrando. Ela me olhou espantada. Por que essa pergunta, Helena? Porque diziam que éramos erradas, que eu era, e agora, nesta casa bonita, parecemos gente que fez tudo certo, gente que merece. Minha mãe largou a caneca e me puxou para perto. Ouça, disse ela, segurando meu rosto com firmeza. Você nunca foi errada, jamais. Você é bênção, você é luz. Este lugar parece o acerto mais perfeito que já me aconteceu, e este lar uma verdadeira bênção, um presente de Deus. É como um sinal de que as coisas iriam dar certo, de que sempre houve um caminho, mesmo na escuridão. Aninhei-me em seu abraço acolhedor, sentindo a paz e o calor que emanavam dele. E pela primeira vez em muito tempo me senti segura, de verdade segura, sem medos. Ao cair da noite, o coronel Diniz apareceu. Ele desceu do cavalo, olhou para nossa casa iluminada e sorriu, um sorriso de satisfação. "Tudo bem por aí?" perguntou. "Sim, e muito agradecidos", respondeu minha mãe, a voz cheia de gratidão. Ele assentiu, ajeitou o chapéu e, antes de ir, disse: "Precisando de qualquer coisa, é só avisar. Vocês não estão sozinhas, jamais estarão."
E aquelas palavras ficaram comigo, pois nunca mais nos sentimos desamparadas, mas parte de algo maior. A vida na fazenda começou serena. Minha mãe acordava antes do sol nascer e cuidava da casa com um zelo incomum. Ela parecia determinada a provar seu valor com muito trabalho, limpando, cozinhando e arrumando a casa, como se cada gesto fosse uma prece. Eu também fazia a minha parte, cuidava das galinhas, buscava água no poço e levava ovos frescos para a cozinha da fazenda. Os outros funcionários nos tratavam com carinho e respeito, e a cozinheira, Dona Zilda, às vezes nos enviava um pouco de broa ou doce, pequenos gestos de afeto. Sentíamos que tínhamos nosso lugar, que éramos parte daquele ambiente, daquela família. Foi a primeira vez que me senti pertencente, mas essa calma não dura quando o ódio se instala, quando a maldade espreita. Numa tarde, minha mãe tinha saído para lavar roupa no rio. E eu estava sozinha em casa quando escutei vozes de homens na estrada, falando alto e rindo. Reconheci uma delas na hora. Era o Coronel Almeida. Um arrepio percorreu meu corpo, um calafrio de pavor. Tranquei a porta e olhei pela fresta da janela. Ele, acompanhado por um homem que eu não conhecia, estava montado em seu cavalo. Parados na frente da casa, olhavam tudo ao redor como se fossem espiões avaliando um território inimigo. Então é aqui que a atrevida se escondeu, disse o Coronel Almeida com nojo, as palavras pingando veneno. Na propriedade do Coronel Diniz? Que conveniência! O outro homem riu, um riso oco e cruel. Parece que ela sempre encontra um bom esconderijo, não é? Sim, sempre soube se virar, pensei, o coração batendo forte. Mas isso não vai durar. O Coronel Diniz não poderá protegê-la para sempre. Eles ficaram ali por um tempo, conversando e rindo, até que seguiram seu caminho, deixando um rastro de medo. Esperei até ter certeza de que tinham ido embora e só então abri a porta. As mãos tremiam, incontroláveis. O medo tinha retornado, aquele mesmo medo da praça, do sofrimento, da multidão, um medo visceral. Quando minha mãe voltou, carregando uma trouxa de roupas molhadas, eu contei o que vi. Vi o semblante dela ficar pálido, a mandíbula ficar tensa, a alma em alerta. Ela largou a trouxa no chão e sentou na beira da cama, respirando fundo, buscando forças. Ele veio até aqui? Ela perguntou, mais para si mesma, em um lamento. Chegou um recado dizendo que a proteção do Coronel Diniz não duraria para sempre, ela sussurrou, a voz carregada de desespero. Ela ficou quieta por um tempo, depois se levantou e foi para a janela, como se esperasse por Coronel Almeida, um confronto inevitável. Temos que avisar o Coronel Diniz, ela falou decidida. Naquela tarde, ela foi para a Casa Grande e eu fui com ela, bem colada na sua saia, um amuleto. O Coronel Diniz estava na varanda, falando com Manuel sobre arrumar uma cerca. Ele nos viu e soube na hora que algo estava errado, a tensão em nossos rostos. O que aconteceu? Perguntou, a voz grave. Minha mãe contou tudo, os olhos marejados. Ele ouviu em silêncio, com a cara ficando mais séria, a fúria crescendo. Quando ela terminou, ele bateu com a mão na varanda, um som seco e forte. Esse sujeito é louco, disse ele bravo. Vou ter que falar com ele de novo. Não quero confusão, Coronel Diniz, minha mãe disse baixo. Se for melhor, a gente pode ir embora. De jeito nenhum, ele respondeu firme, a voz retumbando. Vocês ficam aqui e ele é quem vai ter que sair da minha terra e não voltar mais. No dia seguinte, o Coronel Diniz foi ao vilarejo.
Não sei o que ele tratou lá, mas quando voltou, seu rosto estava cerrado, a expressão de quem enfrentou uma batalha. Chamou minha mãe para uma conversa reservada na varanda e eu fiquei de longe tentando ouvir, a curiosidade me corroendo. Ele jurou que não voltaria mais, disse o coronel Diniz, mas não confio nele, gente desonesta e perigosa, como cobra que se esconde. E agora o que faremos? Perguntou minha mãe, a preocupação em seus olhos. Fiquem alertas, não saiam sozinhas para longe. E se virem ele ou algum homem estranho por perto, me avisem na hora. Minha mãe concordou, mas vi a preocupação em seu olhar, e eu, que começava a ter noites tranquilas, voltei a sentir medo do escuro, dos vultos na noite. As semanas seguintes foram de pura tensão. Qualquer barulho diferente, qualquer vulto ao cair da tarde me fazia dar um pulo, o coração na boca. Minha mãe também mudou, não cantava mais ao preparar a comida, nem sorria com facilidade. Estava sempre de guarda, tensa, feito um animal que sente a caçada se aproximar, a cada sombra um inimigo. Foi numa noite de lua cheia que tudo aconteceu, a escuridão revelando o horror. Um cheiro estranho me despertou e, ainda meio tonta, vi. Uma luz forte vinha de fora, rasgando a escuridão. Demasiada luz, quente e assustadora. Mãe, acorda! Ela pulou da cama e viu a mesma cena que eu, o pavor nos olhos. Corremos à janela e o que vimos gelou meu sangue. O galinheiro ardia em chamas, um inferno de laranja e vermelho. As labaredas subiam, laranja e vermelhas, clareando toda a noite, pintando o céu de desespero. As galinhas grasnavam desesperadas lá dentro, em um lamento cruel. Minha mãe não demorou. Pegou um balde, correu ao poço, encheu e jogou nas chamas. Eu fiz igual, em uma tentativa vã. Tentamos apagar, mas o fogo era mais esperto, mais voraz. Queimava demais, consumindo tudo. A fumaça picava os olhos e a garganta, sufocando a esperança. Foi quando Manuel apareceu correndo, com outros da fazenda, como anjos na escuridão. Trouxeram mais baldes, mais água e juntos contivemos o incêndio. Mas já era tarde. O galinheiro virou carvão e a maior parte das galinhas morreu em um sacrifício. Minha mãe sentou no chão, suja de fuligem, chorando, as lágrimas negras de desespero. As lágrimas não eram só pelas galinhas, mas de cansaço, medo e uma grande injustiça que sufocava a alma. Eram as de quem batalha sem fim e não enxerga uma solução, a alma em frangalhos. O coronel Diniz apareceu logo depois, ainda de pijama. Olhou o galinheiro acabado, as galinhas mortas e minha mãe no chão, um cenário desolador. Então, com uma voz diferente, cheia de raiva guardada, de fúria contida, ele perguntou: "Foi ele?" Eu sabia que era a marca do coronel Almeida. "Não temos como provar", disse Manuel baixinho, em um sussurro impotente. "Não é preciso provar quando a gente conhece a pessoa", respondeu o fazendeiro, a voz carregada de certeza. Mas ele passou da conta. Agora ele vai ver o que acontece quando mexe com quem eu protejo. Ele vai se arrepender amargamente. Ele ajudou minha mãe a se levantar com jeito e a olhou nos olhos. "Dona Isadora, eu prometi cuidar de vocês e vou fazer isso. Por qualquer preço, custe o que custar." Aquela noite eu não dormi. Fiquei de olhos abertos, olhando o teto, sentindo o cheiro de fumaça que grudou nas roupas, na pele e no cabelo, impregnando tudo. E pela primeira vez senti raiva. Um ódio imenso tomou conta de mim, um ódio visceral pela desonestidade e por um sistema que atacava minha mãe apenas por ter se permitido amar, por sua humanidade. Naquela noite de destruição e fumaça, fiz um juramento silencioso.
Quando tivesse força, cuidaria para que ela jamais voltasse a se sentir humilhada e chorasse sem esperança, para que ela jamais perdesse sua dignidade. As semanas após o desastre foram difíceis. O coronel Diniz providenciou um novo galinheiro, mais robusto e seguro que o anterior, com reforços e uma fechadura forte, um muro contra a maldade. Vieram também novas aves, em quantidade superior à que tínhamos, um recomeço. Mas a sensação era outra. Ficou claro que o problema não era a criação de galinhas, mas a demonstração de força, de poder, de opressão. Era um homem mostrando que tinha poder para agir como bem entendesse, invadindo o espaço alheio, desrespeitando. Minha mãe mal se aventurava para fora. Se precisava ir buscar água no rio, escondia uma faca na barra do seu vestido, um ato desesperado. Ver seu semblante sempre tenso, seus olhos perscrutando tudo à volta, tomados pelo receio, era o que mais me machucava. Minha mãe, antes tão forte e digna, agora vivia num medo sem fim, uma sombra a persegui-la. Manuel passou a dormir numa rede armada na varanda de casa, dizendo ser para vigiar e garantir que nada de mal acontecesse de novo, um guardião silencioso. Ele era um homem calado, mas de bom coração, de lealdade inabalável. Toda noite ele ficava ali, às vezes fumando um cigarro de palha, outras apenas olhando para o escuro, atento a qualquer sinal, qualquer ameaça. Manuel, eu perguntei certa noite, sentando ao lado dele na varanda, a voz miúda. Você acha que o coronel Almeida vai voltar? Ele demorou um pouco para responder. Deu uma tragada longa no cigarro e soltou a fumaça devagar. Acho que um homem com raiva é como uma cobra que foi pisada, menina. Não desiste fácil, mas enquanto eu estiver vivo, ele não passa por mim. Ninguém vai tocar em vocês. Aquelas palavras me trouxeram um pouco de alívio, mas eu sabia que Manuel era apenas um homem, e o coronel Almeida tinha dinheiro, tinha influência, tinha gente que fazia o que ele mandava, um poder que parecia inatingível. Foi numa manhã de domingo, dia em que todos iam à missa na vila, que o coronel Diniz tomou uma decisão. Ele pediu que chamassem minha mãe lá em casa. Fui junto, como sempre faço, grudada nela. Ele estava na cadeira da varanda, com um café e o rosto sério, a expressão de quem tem um plano. Dona Isadora, preciso conversar consigo sobre algo importante, algo que vai mudar tudo. Minha mãe sentou-se na beirada da cadeira, tensa, o coração na boca. Diga, coronel Diniz. Vou para a vila hoje. Irei até o armazém do coronel Almeida e resolver isso de uma vez por todas. Não, minha mãe se levantou, assustada, um grito abafado. Ele é um homem perigoso. Se o senhor for lá, pode haver problemas, uma tragédia. Haverá se necessário, disse o fazendeiro, calmo, mas decidido, a voz fria como aço. Não procuro briga, a senhora sabe, mas também não deixo que um covarde danifique minha propriedade e escape sem castigo, sem pagar pelo que fez. Mas e se ele lhe fizer mal? Ela perguntou, o medo em seus olhos. Ele não vai, cortou o fazendeiro, porque levarei testemunhas. Levarei o Manuel, o Juvencio e mais 3 pessoas, e irei na frente de todos, para que todos vejam. O coronel Almeida é valente quando se esconde. Quero ver se ele é valente quando está encurralado, com os olhos de todos sobre ele. Minha mãe ficou calada, as mãos a tremer, a alma em agonia. Ela sabia que nada podia fazer e, no fundo, acreditava que o fim seria o melhor, o único caminho para a paz. Peço só uma coisa, disse ela com a voz falhando, uma prece. Não faça nada que possa te trazer remorso lá na frente, coronel Diniz. O homem se levantou, pôs a mão em seu braço e olhou em seus olhos com uma expressão nunca antes vista, carregada de uma sabedoria antiga e profunda.
Eu já lidei com arrependimentos suficientes, Dona Isadora. Não quero mais nenhum, não aceito mais. Dito isso, ele se virou, subiu em seu cavalo e partiu, seus homens logo atrás, uma comitiva de justiça. Minha mãe ficou na soleira da porta, o olhar fixo até que sumissem no horizonte. Então, ali mesmo, caiu de joelhos e começou uma oração como eu jamais tinha presenciado, cheia de angústia e fé, rogando a Deus para proteger o homem que lhes oferecera um lar, sustento e um pingo de dignidade. Ajoelhei-me ao lado dela e também pedi. Não sabia bem o que articular, mas implorei para que tudo desse certo, que ninguém sofresse, que finalmente pudéssemos ter um pouco de sossego, um momento de paz. Os minutos se arrastaram, pesados como chumbo. Minha mãe não conseguia achar sossego, tentando fazer qualquer coisa para se ocupar, mas sem sucesso. Pegava um objeto, largava logo, pegava outro, e da mesma forma deixava de lado, a alma em agonia. Andava de um lado para o outro na casa, espiando pela janela, numa espera ansiosa, o coração apertado. Foi já perto do fim da tarde que ouvimos o barulho dos cavalos chegando, um som de alívio. Minha mãe correu para a porta e eu fui depressa atrás dela. O coronel Diniz vinha na frente, inteiramente bem, sem nenhum arranhão, ileso. Os outros homens vinham com ele. Minha mãe soltou um suspiro de puro alívio e pôs a mão sobre o peito, um desabafo. Ele desmontou do cavalo e caminhou até onde estávamos. Seu rosto estava cansado, mas transmitia uma calma incomum, como se um enorme peso tivesse finalmente deixado seus ombros, uma libertação. Está tudo resolvido, ele disse, de forma simples, mas com a força de um decreto. O que aconteceu? Perguntou minha mãe, ansiosa. Fui até lá e o chamei para fora, na frente de todos. Disse que era ele o responsável pela briga com o vizinho por causa da cerca. Ele negou, é claro, mas, quando comecei a relatar outras desavenças e calúnias que ele espalhou contra nós, a comunidade inteira começou a concordar comigo, a se levantar. Havia quem lhe devesse e tivesse receio de se abrir, mas, ao verem que eu estava me expressando, eles também se manifestaram, um após o outro, em um coro de acusações. O coronel Diniz fez uma pausa, como se revivesse aquele instante, a tensão do confronto. No final, o próprio Durval, seu empregado, confessou. Ele disse que o coronel Almeida o mandou atear fogo, mas que precisava do emprego, um testemunho forçado. Ali, perante todos, o coronel Almeida perdeu. Perdeu a consideração, perdeu a sua força, sua influência, sua honra. O padre Inácio também estava presente e pela primeira vez ele declarou: o coronel Almeida não será bem-vindo na igreja até pedir perdão a vocês. Minha mãe levou as mãos à boca, chocada, as lágrimas nos olhos. Ele pediu? Não, confirmou o fazendeiro, a voz grave. Mas terá que pedir, pois a vila inteira agora sabe quem ele é. Um homem sem honra não vale nada, Dona Isadora. Naquela noite, minha mãe preparou um jantar especial. Ela preparou um bom prato de angu e linguiça, fritou bolinhos que ficaram dourados por fora e fofos por dentro e pôs tudo à mesa usando uma toalha especial, guardada para momentos marcantes, para celebração. O coronel Diniz veio jantar conosco naquela moradia humilde e, pela primeira vez desde nossa chegada, o papo foi tranquilo, leve. Havia risos, um alívio no ar e muita esperança, um futuro que se abria. Quando ele partiu, já tarde, minha mãe ficou na varanda a contemplar o céu. Sentei-me ao seu lado. Mãe, tudo vai se ajeitar agora? Perguntei, a voz cheia de esperança. Ela me acariciou os cabelos devagar. Vai sim, minha filha,
Acredito que agora vai. E eu, pela primeira vez em tanto tempo, senti que era verdade, pois às vezes a solução tarda, chega de um jeito estranho ou incompleta, mas quando chega, traz uma sensação de liberdade que a gente não esquece jamais, uma libertação da alma. Com o coronel Almeida fora de cena e a notícia correndo na aldeia, a vida enfim começou a mudar de verdade. Tudo aconteceu aos poucos, pois na vida nada é instantâneo. Com o passar dos dias, de mansinho, como uma planta que revive depois de muito tempo sem água, voltamos a nos aproximar das pessoas. O coronel Diniz passou a vir mais vezes. Ele não vinha só para saber se tudo estava bem, mas para bater um papo, tomar um café e sentar na varanda vendo o sol se pôr em uma rotina de carinho. Minha mãe se sentia meio sem jeito no começo, sempre querendo oferecer mais, pedindo desculpas por não ter algo especial, mas ele dizia que aquilo que tinha já era bom demais, que a simplicidade era o que importava. Eu ficava olhando os dois conversando. Havia algo ali que eu não pegava totalmente, mas que sentia forte. Era um jeito de se respeitar, de cuidar um do outro, um laço antigo entre eles que não precisava de muita conversa. Um amor silencioso. Às vezes, minha mãe dava uma risada de algo que ele falava e eu via seu rosto ficar mais sereno, como se um peso que ela carregava há muito tempo estivesse se tornando mais leve, um alívio. Foi numa dessas tardes que o coronel Diniz apareceu com algo diferente, um pacotinho embrulhado num pano. Ele entregou para minha mãe um presente embrulhado com muito jeito, como se fosse algo que pudesse quebrar, um tesouro frágil. "O que é isso?" ela perguntou, a curiosidade nos olhos. "Abra." Ela desfez o nó devagar e abriu a embalagem. Por dentro havia um caderno. Não era um usado, mas um novinho, com capa dura, folhas brancas e limpas e 2 lápis já apontados, prontos para a escrita. "Não entendi", minha mãe disse, um pouco confusa. "É para a menina", explicou o homem, olhando para mim. "Ela precisa aprender a ler e escrever bem, e você também, se quiser, dona Isadora." Minha mãe ficou parada, segurando o caderno como se fosse um tesouro inestimável. "Mas quem vai ensinar?" ela perguntou, a voz trêmula. "Eu?", respondeu ele, de modo direto, sem rodeios. "Todo dia, depois do serviço, venho aqui por 1 hora. Ensinarei as letras, os números, tudo o que for necessário." Eu nem conseguia acreditar. Olhei para minha mãe, esperando que ela dissesse que não, que daria muito trabalho, que não podiam aceitar. Mas ela não disse nada. Apenas olhou para o caderno, depois para mim, depois para ele e assentiu com a cabeça. "Obrigada", foi tudo que conseguiu falar, com a voz um pouco trêmula, embargada pela emoção. Aprender a ler começou naquela época. Quase todo fim de tarde, quando a luz do dia diminuía, o mestre Elias, coronel Diniz, aparecia com sua trouxa de pano, cheia de apostilas usadas e um bastão de carvão. Ele se acomodava comigo na mesa da cozinha, desdobrava um bloco de papel e iniciava o ensinamento. O primeiro passo dele foi me mostrar meu próprio nome, Helena, 4 letras que me faziam existir, que me davam identidade. Ele traçou com calma, numa caligrafia caprichada, e depois me pediu para refazer. Minha mão suava, o grafite parecia pesado, os traços ficavam instáveis. Mas ao acabar e ver meu nome ali, feito pelas minhas próprias mãos, uma sensação nova me invadiu. Era um contentamento profundo, era sentir que eu realmente era alguém, não só de nome dito, mas registrado ali, com traços que eu criei, que me pertenciam. Minha mãe observava tudo de soslaio, fingindo arrumar algo na despensa, mas eu percebia seu olhar atento, o orgulho em seu semblante.
E em uma dessas ocasiões, o mestre Elias se virou para ela e falou: Dona Isadora, venha cá, é sua vez de desvendar isso também. Ela encolheu-se sem jeito. Já passei da idade para isso, mestre. Nunca é tarde para aprender, ele disse com firmeza. Venha cá. E ela foi. Acomodou-se na cadeira ao meu lado, pegou um lápis e pôs-se a trabalhar. Os primeiros rabiscos eram instáveis, trêmulos, mas logo ganharam mais segurança. E ao escrever seu nome, Isadora, pela primeira vez na vida, ela se emocionou. Soluçou baixinho, sem fazer alarde, com as lágrimas molhando a folha, um choro de libertação. Jamais imaginei que seria capaz, murmurou ela. Mas conseguiu, disse o mestre Elias, e vai ir ainda mais longe, dona Isadora, eu sei. As tardes se tornaram um ritual. Ele aparecia, sentávamo-nos e as letras começavam a surgir. Vocábulos simples no início, lar, sol, amor, pão. Em seguida, termos mais longos, sítio, galinha, serra. E, por fim, períodos completos. O dia amanheceu claro, os pássaros cantam, a vida é bela. Ela aprendia rápido, mais rápido do que eu imaginava, com uma sede de conhecimento. Ela sempre sentiu um forte desejo de criar com as mãos, uma aspiração que guardou por muitos anos e que, agora com a oportunidade, não deixaria escapar. Dedicava-se às noites, sob o brilho fraco de uma lamparina, modelando a argila incessantemente, até que cada forma ganhasse vida com perfeição, com alma. E em uma dessas noites, observei que ela produzia algo singular. Não era uma mera cópia do que praticava, mas uma expressão original, moldada com sentimento e esmero, um pedaço de sua alma. Estava escrito: Eu sou Isadora e minhas mãos criam verdade. Ao ler isso, meu peito se expandiu, pois era pura realidade. Ela sempre teve essa centelha, essa chama criativa, mas agora ela mesma acreditava nisso, e isso transformava tudo. Os meses avançavam, ela passava de formas simples a criações mais complexas. Um artesão da vila trazia a ela amostras de tecidos, alguns com desenhos antigos, outros com padrões simples. Ela aprendia a tecer, seus dedos encontrando um novo ritmo, uma nova canção. Seu pai também a observava, e às vezes, quando ela terminava um trabalho especialmente desafiador, olhava para mim e sorria. Era o sorriso de quem compreendia que o mundo se revela em novas possibilidades, em novos horizontes. Num certo dia, uma amiga da família apareceu com uma surpresa. Era um broche antigo, com um desenho delicado e um pouco desbotado, carregado de histórias. Ela o entregou à minha mãe. Este pertenceu à minha tia, contou ela em tom baixo. Queria que você ficasse com ele, dona Isadora. Minha mãe pegou o broche com reverência. Ao examiná-lo, viu um nome gravado com esmero. Eu não decifrei a escrita, mas vi minha mãe fechar os olhos e segurar o broche com firmeza, como um talismã. Obrigada, ela disse com a voz embargada. Não há de quê, é o gesto que importa, o carinho. Naquela noite, depois que ela se despediu, perguntei à minha mãe sobre o broche. De quem era, mãe? Ela me olhou com um sorriso compreensivo e respondeu: de alguém que nos amou muito, minha filha, e que desejou que tivéssemos mais chances do que a vida costuma oferecer. Não voltei a perguntar, mas entendi que aquele broche, as orientações que recebíamos, o lar que tínhamos, tudo vinha de um carinho antigo que continuava a nos guiar, mesmo após a partida. E foi ali, na dedicação aos estudos e no renascer da esperança, que iniciamos nossa verdadeira jornada de superação, de crescimento.
Não estávamos apenas nos virando, mas sim vivendo, aprendendo e crescendo de verdade, como árvores fincando raízes. Quando a conversa finalmente aconteceu, eu já era bem mais velha. Não era mais a menininha que se encolhia de medo. Cresci, meu cabelo ficou mais longo, meu corpo mudou. Contudo, a mesma dúvida seguia em mim, como algo que aguardava seu momento de vir à tona, uma verdade oculta. Quem era meu pai? Aconteceu numa tarde de domingo depois da igreja. Voltamos a ir à igreja, já que o coronel Almeida não ia mais, e o padre Inácio nos recebeu bem, com um sorriso. Voltamos para casa sem pressa, curtindo o frescor que ainda restava da manhã. O coronel Diniz foi conosco, como de costume. Ele andava ao lado da minha mãe, falando baixinho, e eu ia um pouco atrás, olhando, absorvendo. Chegando em casa, ele ficou para almoçar. Minha mãe preparou um ensopado de frango com quiabo e o aroma se espalhou pela casa, um cheiro de lar. Nós três compartilhamos uma refeição à mesa, formando uma família à nossa maneira, imperfeita, mas genuína, unida pelo afeto. Logo após o almoço, o coronel Diniz me chamou para conversar. Minha mãe o olhou, depois olhou para mim e pareceu aceitar resignada que o momento tinha chegado, que a verdade viria. "Vamos, Helena, sente-se comigo na varanda", ele disse. Segui-o, com o coração acelerado, a alma em suspense. Sentamo-nos nos degraus, lado a lado, e ele ficou em silêncio por um tempo, contemplando as montanhas ao longe. Então começou. "Helena, eu conheci sua mãe bem antes de você nascer." Assenti, sem tirar os olhos dele, o corpo tenso. Ela era amiga da minha família e importante para alguém muito querido por mim. Fez uma pausa, respirou fundo. Essa pessoa era meu irmão, Eduardo Andrade. O nome ficou suspenso no ar, carregado de um peso especial, de uma revelação. Jamais me falavam desse nome, mas bastou ouvi-lo para que algo me dissesse a verdade mais profunda. Era a peça que faltava em meu quebra-cabeça, a história que mantinham escondida, o nome do meu pai. Eduardo Andrade era um sujeito decente, continuou o coronel Diniz, com a voz embargada pela saudade. Bem mais jovem que eu, de bom coração, sempre pronto a ajudar, e amou sua mãe de verdade, com toda a força, com uma paixão avassaladora. Mas se ele a amou tanto, por que sumiu? Por que me deixou sozinho? As palavras saíram fortes, carregadas da raiva que eu guardava há anos, uma ferida aberta. O coronel Diniz me olhou com uma dor tão profunda que me fez sentir vergonha da minha pergunta. "Ele não sumiu, Helena. Ele se foi." O mundo parou, o ar ficou rarefeito. Eu imaginei tantas explicações para sua ausência. Mas a morte? Essa eu nunca pensei. Um golpe inesperado. "Como?" Consegui indagar com a voz sumida, quase inaudível. "Um imprevisto. Estava cuidando de um cavalo arisco, algo que ele adorava. O animal se assustou, deu um coice e ele caiu. Bateu com a cabeça e não resistiu. Partiu para sempre." Ele secou os olhos com a parte de trás da mão, querendo esconder as lágrimas que teimavam em cair, um pranto de dor. O que houve pegou a mãe dela de surpresa, mas ninguém sabia ainda. Só os dois entendiam. Um segredo compartilhado. Ele planejava avisar a todos, pedir a mão dela em casamento, fazer tudo do jeito certo, do modo honroso, mas a vida não permitiu. Eu não conseguia articular palavra, só escutava com o peito apertado e os olhos ardendo, uma dor crua. Depois que ele se foi, a mãe dela ficou sozinha, desamparada. A família, a minha e a dele, a desprezou.
Disseram que ela não era sincera, que queria se aproveitar da situação. Eu era muito novo, sem voz ativa, sem força. Meu pai mandava em tudo e foi duro com ela. Deu-lhe um basta, disse para não aparecer mais. Sua voz falhou entre a fúria e o pesar. Eu devia ter agido, teria defendido ela, mas o medo me consumiu. Medo do meu pai, medo de perder tudo, medo de ficar sem nada. Um covarde. Assim, deixei que ela fosse, sofrendo sozinha. E essa lembrança me assombra até hoje, como um fantasma. Ele me olhou, apertando meus ombros com firmeza, um gesto de carinho e arrependimento. Nos últimos instantes de Eduardo Andrade, antes de partir, ele me pediu: "Cuide delas, Diniz, por favor, cuide das minhas filhas." Eu prometi, mas confesso que demorei a agir, um erro que me persegue. O momento que me fez acordar foi ver a mãe delas, envergonhada e presa em plena praça, humilhada publicamente. Naquele instante, compreendi que não podia mais conviver com a covardia, com a inação. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele, um choro de culpa e redenção. Eu também chorei, mas não de raiva, e sim de entendimento, de alívio, de finalmente encontrar a resposta para um vazio. "O pai de vocês as amou", disse ele, com a voz firme apesar do choro, um consolo. Ele não teve escolha, mas se tivesse tido a chance de viver, teria sido o pai perfeito. Tenho certeza absoluta disso. Ali eu absorvia cada palavra, cada sílaba. Meu pai, que antes era apenas um nome nas histórias contadas pelo Coronel Diniz, ganhou forma e realidade. Ele existiu, me amou antes mesmo de me conhecer e morreu tentando construir um futuro para nós, um futuro que ele não veria. "E quanto à senhora?", indaguei, espiando para o interior da casa, onde minha mãe lavava a louça. "Ela ainda gosta dele?" O Coronel Diniz deu um sorriso melancólico, um sorriso de saudade. "Esse tipo de afeto, Helena, não morre, apenas muda de forma. Sua mãe guardou Eduardo Andrade dentro de si por todo esse tempo, como um tesouro, e você é a prova disso, a prova viva do amor deles." Nesse instante, minha mãe surgiu na soleira da porta, com as mãos ainda ensaboadas, tendo ouvido tudo. Captou cada palavra. Caminhou até nós e se ajoelhou diante de mim, segurando meu rosto com as mãos, os olhos marejados. "Quisera eu ter te contado antes", confessou, com lágrimas nos olhos. "Mas não sabia como. Tive medo que me rejeitasse por guardar este segredo, por não ter sido perfeita." "Não tenho raiva de você, mãe", retruquei, abraçando-a com força. "Eu te amo, e agora eu vejo claro. Tudo faz sentido, tudo se encaixa." O Coronel Diniz ergueu-se, abrindo caminho para que ficássemos sozinhas. Contudo, antes de voltar para dentro, acrescentou: "Helena, você traz em si a essência de Eduardo Andrade. Herdou a sua gentileza, a sua bravura. E eu dedicarei o resto dos meus dias a honrar a lembrança dele, protegendo vocês duas, como sempre deveria ter feito, como ele me pediu." Ficamos ali, um abraço misturado de choro e risada, pois a realidade, mesmo quando difícil, nos solta, nos liberta. Saber minha origem, quem eu era e o amor que me precedeu, fez tudo se alinhar, encontrar seu lugar. As lutas, os sofrimentos, as conquistas, tudo ganhava um motivo, o amor, em suas infinitas formas. Os anos depois daquela conversa foram os mais serenos da minha vida. Não porque a vida se tornou perfeita, pois ela raramente é, mas porque achamos a calma, a paz interior. Aquela calma que vem quando a verdade encontra seu lugar. Os segredos param de doer e aprendemos a aceitar o passado e o presente, a perdoar. O Coronel Diniz continuou a nos zelar, mas com um novo sentir. Não era mais apenas um compromisso ou uma promessa a quem se foi.
Era um carinho profundo, uma família escolhida, um amor que brota do perdão e de uma nova chance, de uma vida reconstruída. Ele me ensinou sobre o plantio, o cuidado com os animais e a prever o tempo, como um pai ensinaria, com paciência. Minha mãe parecia outra pessoa. Voltou a sorrir fácil, a cantar enquanto fazia suas tarefas e a ver o futuro sem receio, com otimismo. Um dia, eu já moça, o padre Inácio veio em nossa casa. Ele tinha uma solicitação. A vila precisava de alguém para ensinar as crianças humildes a ler e escrever, e ele achava que eu poderia fazer isso. "Você aprendeu bem, Helena?" perguntou ele, sentado ali. "E tem vocação para ensinar. As crianças se apegam a você, sentem sua doçura." Olhei para minha mãe buscando um sinal. Ela sorriu, com um brilho de orgulho nos olhos, um assentimento. "Pode ir, minha filha. É o seu momento de compartilhar o que aprendeu, de florescer." E assim comecei. 2 vezes por semana eu ia até a vila ensinando num quartinho perto da igreja. Chegavam crianças descalças, com roupas remendadas, os olhos com fome e vontade de aprender, sedentas por conhecimento. Eu ensinava o alfabeto, os números, as palavras, as chaves para um novo mundo. Sempre que via uma criança inventar algo pela primeira vez, eu me lembrava de mim, daquela sensação de me sentir inteira, dona do meu próprio mundo, um universo de possibilidades. Um dia, uma menina, a Cláudia, chegou abalada. Os colegas riram do desenho que ela fez com tanto empenho, dizendo que não prestava, que era feio. Ela ficou receosa de mostrar suas criações novamente, a alma ferida. Segurei sua mão, enxuguei o rosto dela e disse as palavras que minha mãe me falava. "Você não é o julgamento dos outros sobre o que você faz, Cláudia. Você é a força para tentar mais uma vez, para se erguer." Ela me olhou com os olhos cheios de dúvida, querendo acreditar, e eu continuei. "Minha mãe me ensinou que não temos poder sobre as ações alheias, mas sobre como respondemos a elas. Você pode se fechar diante da crítica ou deixar que ela te impulsione, te fortaleça. A escolha é sua." Naquele momento, a lição se tornou clara para mim, cristalina. Tudo o que me aconteceu, a praça, o incidente cruel, o fogo, a vergonha, as lutas, me preparou para este momento, para estar aqui segurando a mão de uma garota assustada, transmitindo a força que recebi, o legado de minha mãe. Porque é assim que funciona. A gente supera para ensinar outros a superarem também, em uma corrente de amor e resistência. Com o tempo, mais pessoas passaram a respeitar minha mãe na vila. As mulheres, que antes desviavam o olhar, voltaram a cumprimentar. Não todas, mas algumas. E essas poucas fizeram diferença, mudaram o cenário. Dona Cecília, que sempre foi nossa amiga, agora vinha tomar um café conosco, trazendo boas conversas e a sabedoria de quem já viveu muito, um bálsamo para a alma. O coronel Almeida nunca pediu desculpas, fechou o comércio e mudou-se para outra cidade, levando sua vergonha, seu peso. Dizem que morreu alguns anos depois, sozinho e ressentido. Minha mãe, ao saber, não comemorou, apenas disse: "Que Deus tenha compaixão dele, pois viver carregando ódio é um castigo pior que qualquer morte." Uma tortura sem fim. E ali aprendi mais uma lição, a mais valiosa. Perdoar é um ato de libertação pessoal, não um privilégio para quem merece. É um presente que damos a nós mesmos. Um dia, anos depois, ao ajudar minha mãe a urbanizar caixas antigas, encontrei um objeto antigo, um diário. Pertencia ao meu pai e fora um presente para ela. Na primeira página estava escrito: Eduardo Andrade. "Ele era uma pessoa especial?" perguntei à minha mãe.
Ela parou, pegou o objeto com carinho e disse: Era sim, Helena. Tinha um olhar cheio de vida, um sorriso fácil e via tudo como uma novidade, uma aventura. Você se parece muito com ele, ela continuou, no seu jeito curioso de perguntar e querer saber, sua sede de vida. Sente falta dele? Ela refletiu e respondeu: Todos os dias. Mas a saudade só prova que o amor foi real. E amor de verdade nunca acaba. Ele só se transforma, se perpetua. Ao abraçar minha mãe, cercado por caixas antigas cheias de lembranças, compreendi que nossa trajetória, com suas dores e encantos, era, na verdade, uma história de amor, tecida com fios invisíveis. Era o amor do meu pai por nós. Era o respeito do coronel Diniz pela memória de seu irmão e o cuidado de Deus nos momentos em que nos sentíamos esquecidos, abandonados. O maior ensinamento que guardo é este: a vida pode nos derrubar, nos fazendo crer que não temos valor, que não merecemos o bem e que nossas falhas ditam quem somos. Mas isso é falso. Você é mais forte que qualquer vergonha que tentam lhe impor. Você é mais do que o seu pior momento. E se tiver pelo menos uma pessoa que acredite em você, uma mãe, um amigo, um anjo inesperado, você tem tudo para começar de novo, para se reerguer. Pois no final, o que permanece não é o sofrimento, mas a força que ele nos deu. Não é a humilhação, mas a dignidade que você recuperou, pouco a pouco, a cada dia, a cada passo. Não foi um abandono, mas a vida que me achou, mesmo quando eu pensava estar sozinha, perdida no mundo. E aqui estou, nesta cadeira que me acolhe, sentindo a paz, com os cabelos já brancos e as mãos marcadas pelo tempo, que guardam cada lembrança como um tesouro. Carrego muitas décadas de estrada nas costas e, ao olhar para trás, vejo um caminho longo, com muitos tropeços, mas também com alegrias que surgiram onde menos esperava, como flores no deserto. Não foi um abandono, mas a vida que me achou, mesmo quando eu pensava estar sozinha, perdida no mundo. E aqui estou, nesta cadeira que me acolhe, sentindo a paz, com os cabelos já brancos e as mãos marcadas pelo tempo, que guardam cada lembrança como um tesouro. Carrego muitas décadas de estrada nas costas e, ao olhar para trás, vejo um caminho longo, com muitos tropeços, mas também com alegrias que surgiram onde menos esperava, como flores no deserto. Meu companheiro viveu com muita intensidade, viu meu caminho se formar, celebrou minhas vitórias, viu os frutos do nosso esforço. Partiu numa noite serena, com a tranquilidade de quem sentiu ter cumprido seu papel, sua missão. Em sua despedida, muita gente apareceu, pessoas que ele inspirou, que ajudou a crescer, que aprenderam com ele a ter dignidade. Ao lembrar dele, não senti pesar, mas imensa gratidão, pois ter vivido ao seu lado foi o maior presente que a vida me deu, uma dádiva. O coronel Diniz, o velho fazendeiro, viveu muitos anos. Ele permaneceu na roça até que não pôde mais subir no cavalo, quando suas pernas fraquejaram, cansadas pela vida. Nos últimos tempos, eu o visitava toda semana, levava comida e ficávamos juntos. Sentávamos-nos na varanda da casa principal e ele contava sobre o irmão dele, meu pai, Eduardo Andrade, e sobre um tempo que eu não conheci, mas que vivia em mim, em minhas veias. Quando faleceu, deixou em testamento que a casinha onde morávamos seria minha. Para Helena, dizia o papel, filha do meu irmão Eduardo Andrade e minha sobrinha de coração, que ela soubesse que foi amada desde o início, desde o ventre de sua mãe. Eu ainda tenho essa casa. Meus netos correm no quintal onde eu brincava. A mangueira ficou tão grande que sua sombra cobre o terreiro inteiro.
O galinheiro foi tantas vezes mexido que não tem mais nada do que era antes. Mas ainda há galinhas ciscando ali, a vida continua pulsando. Às vezes vou à vila, passo pela praça. O velho tronco não existe mais. Em seu lugar, construíram um palco onde acontecem festas em dias de celebração, um novo uso para um lugar de dor. Sempre que passo por aquele lugar, uma lembrança difícil vem à tona. No entanto, o que mais me marca é a imagem daquele dia e a coragem de um homem que, sem hesitar, desceu de seu cavalo para me mostrar algo fundamental. Ele me fez lembrar que a bondade, por mais que pareça escassa em certos momentos, realmente existe. E quando ela se manifesta, tem o poder de transformar completamente a nossa realidade, de mudar o curso do destino. As crianças que um dia ajudei a desvendar os segredos das letras cresceram e seguiram suas vidas. Algumas escolheram seguir a nobre profissão do magistério, assim como eu, enquanto outras optaram por rotas totalmente distintas. Contudo, algo que todas levaram consigo foram os ensinamentos básicos, as palavras que abriram novos mundos e, principalmente, a inabalável certeza de que eram capazes de realizar seus sonhos, de ir além. Ocasionalmente esbarro com elas, agora já com os cabelos prateados pela idade, tal qual os meus. Em seus abraços costumam dizer: Dona Helena, a senhora fez toda a diferença em minha vida. Minha resposta, no entanto, é sempre a mesma. Fui apenas um instrumento, foi o amor divino agindo através de pessoas de bom coração que me guiaram. E por que aconteceu tudo isso? Foi o coronel Diniz que, com integridade, manteve sua palavra. Foi a minha mãe que perseverou mesmo quando tudo parecia perdido. Foi Dona Cecília que ofereceu ajuda quando poderia ter se omitido. Foi Manuel que montou guarda em nossa casa durante a noite para garantir nossa segurança. O ofício exigiu dedicação total e a união de cada etapa árdua moldou meu caminho. Hoje, ao guiar meus aprendizes, eles me questionam sobre os desafios antigos, sobre as técnicas que pareciam impossíveis. Eu compartilho, mas com clareza. Não oculto o esforço, pois o trabalho é a essência, mas também não me limito a ele. Narro a persistência, a habilidade que floresceu, a visão que se expandiu, porque é o que eles precisam absorver. É possível construir um legado mesmo diante de grandes obstáculos, com fé e trabalho. Um deles me indagou certa vez: Mestra, se pudesse rever um momento, alteraria algo? Refleti sobre todas as falhas, sobre todas as vezes que o resultado não vinha, sobre todas as frustrações que me acompanharam. E então visualizei a profissional que sou hoje, a mestria que adquiri, as obras que realizei, a paixão que desenvolvi e que agora transmito, um legado vivo. Não, respondi, não mudaria nada, pois cada dificuldade me lapidou o olhar e hoje sei dar forma à verdadeira arte, a arte de viver e ensinar. Há quem pense que uma história feliz é aquela em que tudo corre bem, mas a realidade é outra, muito mais complexa e rica. Uma narrativa marcante é aquela em que surgem adversidades e ainda assim resistimos, nos erguemos. É quando o embaraço se transforma em força, a solidão em parceria e a dor em lição de vida, em sabedoria. Comecei como a filha de uma união não oficializada, uma criança sem nome paterno, e testemunhei minha mãe passar por momentos difíceis, humilhantes. Mas também fui a jovem que buscou o conhecimento, a que virou professora e ensinou outras a terem voz, a se expressarem. Tornei-me a mulher que amou, formou família e fincou raízes, uma vida plena. E hoje sou a avó que relata memórias para que ninguém esqueça de onde veio, das batalhas enfrentadas e da segurança de que nunca estamos desamparados, de que o amor sempre nos encontra.
Em tardes tranquilas, pego um antigo caderno dado em tempos passados. Suas páginas amareladas, com cantos gastos, ainda mostram, com a letra incerta de uma criança aprendendo, meu nome escrito por mim. É a minha confirmação de que tenho valor e existo, que sempre fui uma pessoa digna. Mesmo quando tentaram me fazer sentir insignificante. E ao fechar este caderno, observo pela janela o sol se pondo além das montanhas, tingindo o céu com um dourado que lembra mel quentinho, um espetáculo de paz. Vejo as sombras das árvores a crescer, a vida seguindo seu rumo como sempre seguiu, e sinto imensa gratidão. Sou grata por cada desafio que me fez mais forte, por cada alma gentil que cruzou o meu caminho. Agradeço por estar aqui, viva e inteira, com uma história para contar, um testemunho de vida. Se você que me ouve agora enfrenta alguma dificuldade, se sente o peso do mundo sobre si ou carrega culpas alheias, saiba, você sairá vitorioso. Talvez não do jeito que planeja ou no prazo que almeja, mas vencerá, pois a vida tem um jeito surpreendente de reorganizar as coisas. Ela nos apresenta pessoas boas no momento exato e tem a capacidade de transformar a dor em um novo caminho, em uma nova chance. Olhando para trás, assim como eu faço agora, você vai perceber que cada lágrima, cada obstáculo e cada novo começo tiveram seu valor, sua razão de ser. Sua força verdadeira não está nos seus piores momentos, mas na coragem que você tem para seguir em frente no dia seguinte, para se reinventar. Que a vida lhe dê paz quando a fadiga bater, que ilumine seus dias quando a escuridão parecer tomar conta e que você jamais se esqueça, você nunca esteve sozinha. Eu trago minhas marcas, meus cabelos brancos, minhas mãos que trabalharam, mas meu coração está cheio de lembranças, carinho e crença. Enquanto houver um sopro em mim, continuarei compartilhando. Para que ninguém desista e para que todos saibam, o amor sempre triunfa, no final, em todas as suas formas.